Já estamos de volta, agora vamos falar sobre animaizinhos de estimação, aliás, a nossa grande preocupação, só que nós não só falamos de gato e cachorro aqui, nós também falamos de alertas com doenças transmitidas pelos animais de uma forma em geral. Nosso quadro Espaço Pet com a médica veterinária doutora Luciana Fonseca. Hoje nós vamos falar sobre leishmaniose, aliás, esse nome dá até medo. Tudo bem com a senhora, doutora? Bom. Seja bem-vinda aqui mais uma vez ao programa Mega Profissionais. Quero só, antes de entrarmos no nosso tema, só fazer um pequeno esclarecimento. Quando nós conversamos com você, quando nós criamos o Espaço Pet, nós criamos o quê? Para falar sobre a saúde dos nossos animaizinhos de estimação também, né? Nós sabemos também que a atuação do médico veterinário hoje ela é extensa e muito ampla, porque senão nós ficamos concentrados que a doutora estudou para cuidar do cachorro e do gato, que aliás é muito importante, requer muito estudo e sempre um constante aprendizado, mas a sua área, a sua atuação profissional não só restringe aí, né, doutora? Não, hoje o profissional veterinário, né, ele atende mais de 40 áreas importantes, geradoras de emprego, de áreas científicas para descobertas de vacinas, né? Então é uma área muito ampla. Até eu tenho muitas pessoas que vão procurar a gente porque querem fazer veterinária e querem entender o que é o curso, né? Não necessariamente a gente forma para cuidar de cão e gato, a gente aprende sobre tudo e depois a gente vai escolher o que vai trabalhar, vigilância sanitária, né? Inspeção de alimentos. Então é uma área, todo supermercado tem que ter um veterinário e as pessoas às vezes não sabem. Não sabia disso, eu não sabia disso. Todo supermercado tem um veterinário, né? As empresas de medicamentos veterinários tem que ter um veterinário responsável. Algumas empresas, quando você faz medicamento até humano, tem que ter um veterinário, porque alguns testes ainda são feitos com animais, então sempre tem que ter o acompanhamento de um médico veterinário. A região, a sua atuação profissional é muito ampla, né? E necessária para todos nós, né? Principalmente mantermos a nossa saúde. Falando em saúde, a gente vai falar sobre leishmaniose. Vamos conceituar. O que é a leishmaniose? A leishmaniose é uma doença causada por um protozoário. Ele é transmitido através de um mosquito, que é o mosquito palha, né? Como se fosse um mosquitinho parecido com o da dengue, para ficar mais fácil de entender. E, infelizmente, o Brasil hoje ele é considerado área endêmica para a leishmaniose. Regiões como Minas Gerais, Tocantins, Cuiabá, são áreas, Maranhão, são áreas em que a leishmaniose é extremamente conhecida porque a grande parte dos cães tem. A importância da leishmaniose hoje é com relação à zoonose. Ela é uma doença transmitida ao ser humano. Então, o mosquito palha, ele pica um animal contaminado, ele carrega o sangue contaminado para uma pessoa ou para outro animal. Na hora que ele pica, ele transmite a doença. E o problema no cão a gente tem a forma visceral e a cutânea, mas na maioria dos animais eles apresentam lesões de pele, unhas elevadas. O grande problema no ser humano é porque são doenças que podem levar à morte com muita facilidade, porque tem aumento de órgãos internos, então normalmente a pessoa vem a óbito por insuficiência renal e pode também ter lesões cutâneas. Então deixa eu ver se eu entendi. A leishmaniose é uma doença transmitida pelo esse mosquito que muito semelha, mosquito palha, né? Que muito semelha a questão da febre amarela. Mas como é que ele faz essa transmissão? Ele não faz a transmissão direto para o humano, não. O contato direto cão com humano ou outra espécie silvestre, então, não. O cão, o gato não. O gato também poderia transmitir, mas é mais raro. Mas basicamente o cão é um então ele contamina o cão, né? E depois o cão em contato com o ser humano, como é que ele vai contaminar o ser humano? Picando. Um mosquito. Não, o mosquito ele tem que. Esse mosquito palha tem que picar o cachorro com a doença. O cachorro, então, contato com o humano, não. Dentro do. Na verdade, o cão ele se torna um hospedeiro. Dentro do cão, ele passa para dentro do mosquito palha, ele troca de forma a lavar dentro do mosquito palha, e aí, na hora que ele contamina, ele ingere o sangue já na forma contaminante. Ele passa a doença para uma pessoa, para outro cachorro. Como que a animal. gente pode parar com esse ciclo ou evitar esse ciclo? Então, o ideal realmente é evitar a proliferação do mosquito palha. Hoje em dia é o que os grandes controles em saúde pública, né, a vigilância epidemiológica, é para evitar o crescimento do mosquito palha. O mosquito palha tem um hábito principalmente de manhã e no fim da tarde, então evitar lixo, lugares de aglomeração de entulhos, né, usar repelentes. E quando essa doença se manifesta no cãozinho, como é que é o tratamento? Pois é, graças a Deus, por isso que eu acho importante nós falarmos, durante anos foi sacrifício obrigatório no Brasil, porque acreditava-se que tinha que extirpar o animal
para ele, porque o mosquito não teria mais o hospedeiro para picar. O que é uma grande besteira, porque na verdade a gente tem que ir da fonte, evitar que tenha o crescimento do mosquito palha. E aí, fora do Brasil, em vários países já era liberado o tratamento. Hoje, esse ano, nós tivemos um avanço na veterinária que a gente conseguiu chegar no Brasil o tratamento para leishmaniose, né? Uma grande multinacional trouxe. Então, hoje, não existe mais o sacrifício obrigatório. Nossa, que bom. Isso é importante porque se você olhar as estatísticas, em algumas regiões, é baixa. Mas não é porque não tem a leishmaniose, é porque eu vou me colocar como proprietária. Eu tenho meu cachorro, todos os cachorros em volta de mim têm leishmaniose, foi diagnosticado, mas eu não faço exame no meu cachorro porque eu tenho medo de descobrir, porque se eu descobrir, seria sacrifício obrigatório. Então, muitas das vezes, a gente tentou fazer exames em animais e não foi feito porque o proprietário tinha medo. Tá. Então, aí a dificuldade de registrar a gente não tinha uma estatística. Hoje, como foi liberado o tratamento, o pedido de exame para leishmaniose, que é super fácil, coleta o sangue, manda para o laboratório, existem testes rápidos que se fazem hoje no consultório, a gente consegue diagnosticar e já informar o paciente, o proprietário, calma, você não vai precisar fazer eutanásia no seu animal, vamos tratar. Hoje se trata com medicamento oral, não tem cura, mas a gente consegue manter sob controle o animal. Esse controle quer dizer o quê? Que a taxa na circulação da larva, né, que seria a forma transmissora da doença, é tão baixa que se o mosquito picar, ele não vai trocar de fase dentro do mosquito para transmitir a doença para a pessoa. Então eu evito a transmissão da doença. Então a gente tem uma doença sob controle. Sim. Tranquilo, ele vai ficar... Essa baixa carga de vírus, né? De protozoário, de né? protozoário registrada no sangue, né? Isso. Ela tem que ser acompanhada sempre com esse animalzinho. Isso. E com relação aos sintomas, como é que é feito? Ele continua tendo os mesmos sintomas? Não, aí ele melhora, a gente tem que fazer acompanhamento, claro, Vamos só né? repetir os sintomas, que é das no unhas. cão, as unhas ficam muito grandes, pode ter área ao redor dos olhos sem pelo, lembrando que outras doenças também poderiam fazer, mas a gente tem que pensar. Algumas alterações de pele, né? Doença de pele. Alterações em órgãos importantes, como fígado, baço, rim. E lembrando que tem animal que não tem clínica nenhuma. Ele está saudável, rígido, ótimo, e a gente faz o exame e dá positivo. Ele é portador. Bom, mas a qualidade de vida dele também melhora? Muito. Mesmo desenvolvendo sintomas muito sérios como esse? Sim, se você conseguir tratar, por exemplo, às vezes fica sequela renal, né? Porque se pegou mais tarde a doença. Mas ele consegue conviver bem a vida inteira. E lembrando que, assim, o que é importante também é a gente pensar na proteção, né? Para evitar que chegue nesse quadro de tratamento. Hoje em dia existem coleiras que são usadas para controle de leishmaniose, existem vacinas usadas para prevenção de leishmaniose, medicamentos purons que a gente coloca na nuca, umas bisnaguinhas próprias para prevenir. E lembrando que, por exemplo, em Goiás, né, eu tenho muitos pacientes, a gente atende em Goiânia, e a gente sempre orienta, quando vai para o interior, colocar medicamento no animal. Então, assim, épocas de final de ano, festas, né, férias. Qual que é a periodicidade que a gente tem que proteger o animal? Então, existem coleiras, as coleiras elas protegem de 6 a 8 meses. Hoje eu indico muito a coleira. A senhora acha que todo animal tem que ter essa prevenção? Tem que ter alguma proteção, sim. Mesmo? Além de prevenir para a doença do carrapato, né, porque pega carrapato, pulga também, mas é importantíssimo que ele seja encoleirado. Coleira. Ou coleiras. Existem coleiras de excelente qualidade que não intoxicam. Assim, eu tenho pacientes meus que comem a coleira e não acontece nada. Então tem que procurar uma coleira que não tenha risco de intoxicação. E tem nenhum medicamento que ela possa ser via oral? Não, oral a gente ainda não tem, tá? Para prevenção, não. E os que colocam na nuca. As coleiras variam de 6 a 8 meses, então é bom que você coloque e esquece a coleira, né? Você vai lembrar só daqui a um tempo, coloca no celular. E mensal, esses produtos que colocam na nuca. Todo dia, todo mês, rigorosamente. Só que as chances da pessoa esquecer é maior. E aí, férias... Às vezes também até perde o tempo também, às vezes não tem um tempo para fazer, né? Pirinópolis é um lugar super perto, eu adoro Pirinópolis e é uma região muito endêmica de leishmaniose, inclusive em seres humanos. Levou animal lá. Foi para lá, foi para Caldas Novas, tem que colocar a coleira. E o ideal é colocar uma semana antes, uns dias antes, para que aumente a concentração na pele, para evitar que chegue lá e o mosquito realmente entre em contato com o animal. Você está citando esses exemplos aqui em Goiás. Quem está fora de Goiás, só com a região que tem contato com rios, é isso? Não, mesmo Minas, por exemplo, né? O centro de Minas é uma região extremamente endêmica.
e Que região de coisa. casas. Hoje com o desmatamento, né, os grandes centros, o mosquito ele está cada Mais vez uma mais perto da gente. consequência E que se a gente tem tem. dengue, né, vamos pensar assim, se tem febre amarela, se tem dengue, né, tem um mosquito palha lá, apesar de não ser o mesmo mosquito, mas eles têm uns hábitos parecidos. Então tem leishmaniose, Olha, provavelmente também. Que assunto sério, Sim, que alerta importantíssimo. Os conselhos veterinários eles têm feito muitas palestras informando ao clínico, né, para ter um bom diagnóstico, um diagnóstico precoce com a leishmaniose, com relação à leishmaniose. Ok, muito obrigado. Conversei aqui com a doutora Luciana Fonseca, nosso quadro Espaço Pet. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, vamos falar sobre a importância de se investir na qualidade de ensino. Claro, aprender um segundo idioma é sempre uma vantagem a mais. Eu, se eu fosse você, não sairia daí. Eu volto já já, depois do nosso intervalo.